Olá, tudo bem com você? Uma boa semana. É um privilégio estarmos juntos para mais uma vez estudarmos aqui um tema do nosso guia de estudos da lição da Escola Sabatina deste trimestre. Como você bem sabe, o tema da lição deste trimestre é Descanso em Cristo. E nós chegamos finalmente ao 13º tema, o tema que encerra nesta semana esta lição tão abençoada que falou do descanso na Bíblia. Nós passamos por tantas passagens bíblicas, ouvimos tantas pessoas especiais aqui, e é um privilégio estarmos juntos mais uma vez para tratarmos de um tema especial. E o tema desta semana será o descanso supremo. Daqui a pouco entraremos na temática com dois amigos bem especiais que estão aguardando aqui para entrar conosco. Mas eu queria inicialmente desejar a bênção de Deus para a sua vida. O nosso desejo, nosso anseio é que realmente você seja alcançado pelo Eterno, que Ele cuide de você, que Ele te guie, que Ele te abençoe e que esse trimestre que você esteve conosco foi tão especial, sirva realmente para fazer com que você perceba o quanto Deus te ama e o quanto Ele quer salvar você, salvar também a sua família, os seus queridos, amigos, conhecidos. Nós passamos momentos muito especiais juntos e eu tenho certeza que você foi grandemente abençoado. Eu também queria lembrar você de dar o like neste vídeo, não é? É importante você deixar o seu like. Também se inscreva no nosso canal no YouTube, Igreja Unasp EC, procure aí, é youtube.com/Igreja Unasp. Durante o nosso programa, aqui você vai ter ali as redes sociais que vão estar aparecendo. Mas ative as notificações, ative o sininho, né? Todas as notificações para que você receba em primeira mão os nossos vídeos, os nossos programas especiais. Tem o Minutos de Esperança com o pastor Elias Brenha, toda segunda-feira e toda quinta-feira. Tem o Chá e Terapia, com psicólogas aqui que tratam de temas importantes. Você tem as temáticas aqui a cada sábado dos sermões especiais da Igreja Unasp EC, as lives de sábado à tarde. Você tem as quartas de poder, os domingos especiais. Tem o Estude Comigo, um resumo da lição com o pastor Hernani Júnior, enfim. São muitos conteúdos preparados pensando no seu crescimento espiritual. Também deixe o like, como eu disse, é importante dar o like. E é importante você comentar também de onde você é, o que você tem visto no programa, se tem gostado. Para nós é importante ter esse seu feedback, tá bom? O nosso desejo é que você a cada dia mais cresça no conhecimento da palavra de Deus, na graça e na verdade. Esta semana trataremos de um tema especial e eu tenho aqui dois amigos que eu quero neste momento adicionar. Eu tenho aqui comigo o pastor Robson Aleixo e também tenho o pastor Fabiano Silva. Eu vou apresentá-los aqui de modo mais detalhado. Pastor Robson Aleixo, que está conosco, ele é o diretor espiritual do UNASP Campus São Paulo. Se você não conhece muito, o Centro Universitário Adventista de São Paulo, ele tem três campos, não é? Ou campi, como se diz, né? Ele tem o campus São Paulo, que é o chamado campus número 1. Ele tem o campus Engenheiro Coelho, campus 2, e ele tem o campus Hortolândia, não é o campus 3. E o pastor Robson, ele é o diretor espiritual para o campus São Paulo. Pastor Robson, muito obrigado pela sua amizade, né? Convivemos um tempo aqui durante seu período de estudos no seminário. O pastor Robson também, durante um bom período da vida, foi professor de História, Geografia, e depois Deus o chamou ao ministério, e ele hoje se dedica a essa área. Mas, pastor, seja bem-vindo e nos conte um pouquinho qual é o trabalho do diretor espiritual em um campus. Muito obrigado pelo tempo na agenda. Obrigado, pastor Júlio. Já aproveito para saudar aqui o pastor Fabiano. Que alegria poder estar com vocês aqui, é uma honra, ainda mais falando desse tema, para esse ponto e para esse público tão importante. Aqui nosso campus, ele é o campus mãe, né? 106 anos de história. Tá? Ele está conectado diretamente à história da educação adventista no Brasil aqui. O seminário foi recebido nesse lugar. A direção espiritual coordena as capelanias, os projetos de confessionalidade e instrumentização nessa confessionalidade para todos os alunos em todos os níveis. O
campus São Paulo compartilha da realidade de outros campos também, que a gente tem desde o Fundamental 1, ensino infantil, alunos que têm meses de idade, até os alunos do mestrado, que é a nossa última etapa aqui no processo de formação por enquanto. Então, esses alunos têm uma vida dinâmica, eles não são só seres acadêmicos, são seres integrais, e como entidade confessional a gente pensa nessa integralidade toda, promovendo processos de voluntariado, de missão, o acolhimento, uma vida completa, assim podemos dizer, nas capelanias todas. Então, pastor Robson, podemos dizer que o senhor tem uma equipe que lida desde as questões espirituais, desde a infância até a pós-graduação, o mestrado, ou seja, uma equipe que é responsável, gerida pelo senhor, mas responsável por trabalhar as questões espirituais dos nossos alunos. Muito mais do que conhecimento acadêmico, o NASP traz conhecimento para a eternidade, é isso? Exatamente. A gente tem em cada setor específico uma capelania. Então, a gente tem a capelania do ensino infantil, Fundamental 1, Fundamental 2, o ensino médio, as graduações todas, né, são muitos alunos, e as pós-graduações, as especializações e o mestrado. E uma capelania para os alunos que são residentes do pensionato e a capelania para os funcionários servidores. Então, a gente tem essas estruturas de capelania, a direção espiritual coordena as ações integradas dessas capelanias todas. Ok, pastor, muito obrigado. Obrigado por estar conosco, é um privilégio, mais uma vez eu digo, e estaremos orando pelo teu ministério também. São muitas responsabilidades e talvez tão importante quanto, mas eu diria mais importante que a diretoria acadêmica, né, é a responsabilidade da diretoria espiritual. É tão importante quanto, porque, como eu disse, o NASP leva conhecimento intelectual, mas também conhecimento para a eternidade. E eu tenho conosco também, pastor Robson, aqui esta semana, o pastor Fabiano Silva, eu quero apresentá-lo. Pastor Fabiano, ele trabalhou muito tempo como diretor nas áreas educacionais, ele pode dizer mais detalhadamente, ali na nossa escola irmã, na FADBA, Faculdade Adventista da Bahia, antigamente conhecida como IAN, não é? Mas FADBA. E se eu não me engano, no começo deste ano, o pastor Fabiano chegou, ou ano passado, ele vai dizer melhor, para estar conosco aqui. E hoje ele trabalha na pró-reitoria do ensino EAD e da pós-graduação. Então, para você entender melhor, nós temos o campus São Paulo, o campus Engenheiro Coelho, o campus Hortolândia e temos o EAD. O pastor Fabiano é responsável por este campus, o EAD, mas também pela pró-reitoria de pós-graduação de todos esses outros 3 campi também, não é, pastor Fabiano? Falei direitinho? O senhor explica aí melhor e nos fale o que é o campus EAD e se tem algo de especial hoje, pastor Fabiano, nós que adotamos o EAD, antigamente era educação à distância, agora é educação adventista à distância, esse azinho no meio aí, né? Nos fale um pouco melhor do seu trabalho, do EAD e como essa área da igreja, do UNASP, pode abençoar os nossos irmãos ou pessoas de outra denominação também, que são nossos irmãos, não só da igreja adventista, em termos acadêmicos. Por favor. Obrigado, pastor Júlio. Boa noite. E é uma satisfação estar com você, pastor Robson também. É um prazer estar aqui com vocês, né? Eu fico muito feliz em poder participar desse momento e, de fato, nós temos aí alguns bons desafios, pastor Júlio, na EAD, né? E também junto à pós-graduação. A pós-graduação lato sensu, que nós falamos, né, especializações, os MBAs, que são aí os cursos que nós temos nos 3 campi, e nós temos a EAD hoje trabalhando desde a educação básica até a pós-graduação, né? Nós, esse semestre, estamos iniciando com conteúdo para a educação básica também. Temos hoje 19 cursos de graduação na EAD. Em janeiro do próximo ano serão 22 cursos, tudo indica que 23, né? Nós passamos agora, durante a semana passada, aí, por um processo de avaliação para EAD em Direito, e olha, tudo indica que nós vamos ser exitosos aí. Eu acredito que já no próximo ano nós estaremos oferecendo Direito, EAD também. Hoje nós somos 77 polos no Brasil, então temos aí a EAD espalhada de
norte a sul do país, não é? Levando a possibilidade da educação adventista a nível superior e pós-graduação para aqueles que desejam fazer uma formação com a credibilidade adventista e não têm condições de ir até um dos nossos campos presenciais, né? Então, a EAD hoje possibilita isso e possibilita com muito boa qualidade, né? Essa é uma característica da nossa formação à distância, é a qualidade que nós temos, o conteúdo que é todo produzido pela nossa editora, revisado, ele resguarda ao público adventista, ao público evangélico que procura também a nossa formação exatamente sobre a firmeza e a seriedade com que o conteúdo é produzido em relação a preservar os princípios bíblico-cristãos, que é aquilo que é nosso compromisso, não é? Primeiramente com Deus e também com a sociedade. Então, hoje nós temos... Pois não, pastor. Então, quer dizer que os cursos EAD não são só para membros da Igreja Adventista? Não, absolutamente, né? Nós temos hoje aí a EAD aberta a todo e qualquer aluno que tem interesse em fazer um curso de uma boa qualificação, de uma boa formação, né? Nossos cursos estão todos muito bem qualificados. O NASP tem conceito 5, né? Então, isso realmente já denota a qualidade que nós temos aí nas nossas formações, tanto presenciais quanto à distância. Ok, então eu vou colocar aqui, pastor Fabiano, para quem quiser ter mais informações, ead.unasp.br, não é? E se você é um pastor da Igreja Adventista, se você é um professor da Rede Adventista, se você é esposa de pastor, é professora, e se você é um ex-aluno do UNASP, entre em contato através do canal, que tem boas e condições especiais para você. Eu sei, professor Fabiano, pastor Fabiano, que existem descontos especiais para quem, por exemplo, já estudou no UNASP ou quem trabalha na Rede Adventista, é isso? Com certeza. Nós temos aí um propósito de continuidade de estudo, né, de formação continuada, então aqueles que são egressos de algum outro curso têm uma proposta especial para pagamento, né, para continuar os seus estudos, e aqueles que ainda não tiveram oportunidade, que são ligados a alguma instituição, nós temos alguns programas corporativos, entre em contato conosco, né, o nosso desejo é fazer uma formação de qualidade. Agora, eu falei há instantes aqui, pastor Júlio, que nós somos nota 5, né? É só para termos de elucidação, no Ministério da Educação, a nota máxima é 5, né? Porque às vezes a gente fala nota 5, acostumado com 0 a 10 e fica estranho, mas pela avaliação do Ministério da Educação hoje, nota 5 é o máximo que uma instituição de ensino superior pode alcançar. Obrigado, pastor Fabiano, e assim, eu já te falei isso antes da gente começar, né? Tanto o pastor Robson também e eu, nós dois, né, pastor Robson, temos grandes propensões a ser alunos aí do NASP EAD na continuidade dos nossos estudos, né? Uma segunda graduação nunca faz mal, aliás, conhecimento eu aprendi que é a única coisa que não tiram de nós, né? Podem tirar nossa casa, podem tirar nosso emprego, podem tirar nossos bens, mas o conhecimento adquirido ninguém tira. Deus seja louvado porque o UNASP está inserido num contexto atual e ele tem aí o pastor Fabiano na direção do campus EAD. E a gente ora para que o pastor Robson na direção espiritual do UNASP São Paulo, o pastor Fabiano na direção geral do campus EAD e na pró-reitoria de pós sejam abençoados. Então, neste momento, pastor Fabiano, eu vou pedir para você fazer uma oração. Nós gastamos algum tempinho aqui porque é o último tema deste trimestre, e eu acho que era importante quem nos assiste conhecer mais da nossa estrutura. E se quiser fazer parte da família UNASP, estão aí as possibilidades, seja à distância, ou se você mora ali na região do Capão Redondo, ali em São Paulo, você tem o campus São Paulo, pode ser aluno do pastor Robson e de tantos outros amigos ali que trabalham. Pastor Fabiano, guia-nos numa oração agora, para que Deus nos ilumine e a gente entre na temática, por favor. Claro, com certeza. Querido e bom Pai que estás nos céus, nós louvamos e bendizemos o Teu nome mais uma vez. E nesse momento nós queremos convidar que, por meio do Espírito Santo, possamos ser mais uma vez iluminados por Ti, e para que aqui ao abrirmos as Sagradas Escrituras, possamos compreendê-las, possamos transmiti-las e, acima de tudo, possamos ser transformados pela Tua Palavra. Nos colocamos sob os Teus cuidados e pedimos a Tua companhia nesses momentos sobre nós e sobre aqueles que estão participando desse estudo, em nome de Jesus. Amém.
Amém. Para você que está conosco, então, como eu já disse, o tema desta semana é o descanso supremo, e nós vamos falar, então, esta semana sobre aquele descanso que nós encontraremos de modo pleno e completo, que nos tirará deste momento de agitação global. Há uma promessa muito grande para o nosso futuro, e existe um descanso que será supremo e eterno. Mas como você também lembra, toda semana nós temos aí um verso que nos guia, nos norteia no estudo da semana. E esta semana eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro, na verdade, na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, primeira de Paulo aos Coríntios, o capítulo 2 e o verso 9. Capítulo 2, verso 9, de primeira carta de Paulo aos Coríntios, nós vamos ler juntos aqui, não é? Está escrito, acompanhe comigo na sua tela, ou na sua Bíblia, diz assim: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem, ou no coração humano, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Pastor Robson, Pastor Fabiano, já lemos o verso para memorizar da lição desta semana, o descanso supremo, e agora chegou então o momento da verdade, onde vocês vão nos ajudar a discutir a temática. E eu quero começar aqui com o Pastor Robson, falando sobre a temática de domingo, que apresenta como título Uma Visão do Fim. Pastor, o livro do Apocalipse é um dos livros mais fantásticos que nós temos na Bíblia, não é? Escrito pelo apóstolo João, nós cremos assim, entre o ano 90 e o ano 100, após ali, enquanto estava, aliás, no livro de Patmos, né? João escreve, na ilha de Patmos, preso ali como um prisioneiro. João vivia como um prisioneiro, preso ali naquela ilha rochosa, com um mar que parecia querer engolir muitas vezes a ilha. Mas João, ele está agora na presença de alguém muito especial, porque o próprio Jesus Cristo aparece a ele. Então, o Apocalipse é o evangelho de Jesus Cristo dado a João. E há uma visão, pastor Robson, quem nos acompanha sabe que nós não costumamos necessariamente ler todos os versos, porque a gente espera que o nosso ouvinte pause e leia sua lição em casa e nos acompanhe aqui, mas há uma visão ali em Apocalipse, capítulo 1, versos 9 a 19. Pastor, que visão foi essa? E eu pergunto, esta visão que João tem, relatada em Apocalipse 1, 9 a 19, que visão foi essa? E ela trouxe que tipo de sentimento ao apóstolo, ao profeta, após ele ter ali aquela visão? É interessante a gente compreender que o livro de Apocalipse, ele tem um modelo de estrutura cuja tônica, os marcos dessa estrutura, eles são visões do trono. Isso é muito importante. Esses grupos de revelação, e para quem olha panoramicamente para o livro, vai perceber que nos grupos de revelação você tem o primeiro grupo de 7 cartas às 7 igrejas, você tem um outro grupo de revelações, tem uma abordagem específica dos selos, as trombetas, depois tem um grupo que já faz parte de um momento da segunda parte do livro, que envolve os eventos que mais se aproximam do fim do pecado. Mas todos esses são visões do santuário. E santuário, ele tem como parte mais importante o trono de Deus. Ora, se vê a arca. Aqui, a visão se dá na magnitude dela, na importância dela, quando João vê Jesus em seu trono. Isso é tremendamente importante. A gente pode ter uma frase que ela é dita várias vezes, que nós, olhando para a história de Cristo e do cristianismo, na sua relação com os seres humanos, buscando no passado, veremos uma manjedoura vazia. Nós não adoramos o Jesus da manjedoura. A manjedoura está vazia, como a cruz também está. Olhando para o passado, nas bases do cristianismo, a gente vai ver uma tumba vazia. Isso é importante. Mas o trono nunca foi visto vazio. Então, o livro de Apocalipse é escrito para uma igreja perseguida, para uma igreja que vai enfrentar a desesperança, para uma igreja que não vai ter como aliada a aceitação,
para cristãos que vão se ver sozinhos e muitas vezes. Então, a primeira visão é de que eu estou com o controle absoluto de todas essas coisas. João vê aquilo que nós precisamos ver para prosseguir. João vê Jesus. Ele vê Jesus em seu trono, vê Jesus em comando, e Jesus se apresenta como ele se costuma apresentar sempre, como o que é. Ele se apresenta como aquele que é. Eu sou eu que tenho as chaves da morte, eu sou aquele que controla, eu tenho na mão direita 7 estrelas e os 7 candeeiros. Não há esperança que se construa de maneira mais fantástica do que ver um Deus que nunca perde o controle. Pastor Robson, então nós podemos dizer que a visão que João tem ali traz a ele uma esperança e um conforto, mesmo em meio à luta da vida de um prisioneiro. Sim, e há uma coisa que tem uma provocação logo de cara. Quando João está antes de ver Jesus, a visão, no momento em que ele vê Jesus, ele é precedido por uma voz. E a voz diz assim: volte para cá. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi uma voz por detrás de mim como trombeta. Isso é tremendo, muito importante, porque ele começa com uma mudança de perspectiva. Há uma naturalização da forma como ele, um homem, está vendo o futuro. Mas a visão dele de futuro começa quando ele muda a direção da vista do futuro. Porque ele estava olhando no futuro de uma perspectiva humana. E a perspectiva humana de futuro, ela é construída a partir do nosso passado. Quando Jesus fala assim, vira para cá, e ele ouve por detrás dele uma voz como de trombeta, a voz de trás coloca ele na direção correta para ver o futuro. E a direção correta para ver o futuro é ver quem faz o futuro. Nós não tememos o futuro, porque o futuro é o encontro. O futuro é Cristo, o futuro é o encontro. Então, essa é a esperança que se dá para ele quando ele olha assim e fala, eu não tenho uma explicação para o futuro. O que eu tenho para o futuro é uma pessoa, é uma companhia. E quantas vezes a gente, na nossa forma humana de ver o futuro, está tentando trocar a companhia por uma explicação. E Deus fala, eu vou te dar mais que uma explicação. Eu vou te dar a minha mão, eis que estou convosco todos os dias. Amém. Pastor Fabiano, por favor. Eu acho essa colocação do pastor Robson extremamente importante e interessante, né? A mim chama a atenção a forma como o João escreveu, e particularmente quando a gente percebe que Apocalipse foi o primeiro livro escrito por João, né? Depois ele escreveu Apocalipse, ele escreveu o Evangelho, e depois as Epístolas. E então, a gente percebe que na escrita dele, ele já tem essa perspectiva do futuro e agora começa a relatar a vivência dele, sabendo aonde aquilo vai levar. Então, esse contato mais íntimo com o Cristo ressuscitado, com o Cristo entronizado e com a visão do futuro, da redenção, fez com que ele escrevesse depois o seu evangelho e as suas epístolas de forma já a trazer essa esperança e, de fato, a transmitir esse descanso antecipado, não é, que todos poderiam se apropriar exatamente pela segurança que nós temos de que Cristo é um Cristo que já está entronizado, né, e que não é um Cristo morto. Então, a verdade, queridos, é que essa visão dada a João, essa grande visão, pastor Robson, traz a ele a confiança, a certeza que ele podia descansar, porque, como você colocou aí, mais do que um caminho, o próprio caminho se apresenta diante dele. Ele não dá, ele se dá, ele é, como o senhor bem colocou. E eu gostei da colocação do pastor Robson, porque João, ele ouve a voz de trás, ele vira 180 graus, né, pastor? Eu lembro, anos atrás, tinha um candidato ao Senado Federal que ele dizia o nome dele, o número dele é 360, e ele dizia uma mudança de 360 graus. Mas 360 graus a gente volta para o mesmo lugar. Vocês lembram do que eu estou falando, né? Mas a visão ali que João é chamado, ele vira 180 graus, ou seja, ele muda a direção. E pastor Fabiano, baseado no que você colocou aí, a questão da convicção, ali João tem certeza de que Cristo está com ele. E a promessa, já na lição de segunda, falando da contagem regressiva, a promessa é que Cristo viria uma segunda vez.
Eu lhe pergunto, baseado em Mateus, capítulo 24, nós temos ali alguns relatos, né, dos versos 4 a 8, dos versos 23 a 31, ou mesmo de 9 a 14, voltando um pouquinho, eu queria lhe perguntar como será essa vinda de Cristo prometida na Bíblia? Como nós podemos nos prevenir de ser enganados? Porque o relato ali tem uma frase forte de Cristo dizendo: vede que ninguém vos engane. Então, como será essa vinda? Como não sermos enganados? E talvez, principalmente, qual é a minha função hoje como cristão nesse drama, nessa história que está para acontecer num futuro próximo? Bem, eu percebo aqui, pastor Júlio, que nós temos nesta contagem regressiva aqui, falada na lição de segunda-feira, alguns pontos bastante importantes para nós percebermos, né? O primeiro deles é em relação à especulação que sempre houve, parece, em relação a esse tema, né? Muitos já tentaram prever a data do retorno de Jesus, já foram marcadas datas, até nós compreendermos que, de fato, é impossível que nós façamos isso porque essa data, esse momento não pertence a nós. O que nós temos são sinais, né? E esses sinais são importantes de serem percebidos aqui para acompanhar essa narrativa bíblica. O capítulo 24 do livro de Mateus, ele traz exatamente esse contexto, né? Em que havia uma inquietação para tentar compreender o momento em que essas coisas aconteceriam. E essa inquietação é muito natural do ser humano, né, em querer antecipar as coisas. Esses tempos eu estava conversando, eu tenho 2 meninos pequenos, um casalzinho, e estávamos conversando sobre isso, né, sobre o retorno de Jesus. E eles querendo saber quando é que Jesus vai voltar, quando é que Jesus vai voltar, uma pergunta muito natural de uma criança, né, querendo saber quando é que ela vai para o céu. E a gente tem que explicar da forma como a Bíblia nos ensina, né? Nós não temos a data correta, o que nós temos são os sinais. E assim como a gente percebe na natureza, estávamos próximos de algumas árvores frutíferas, e elas percebem quando a árvore vai dar o fruto, porque dá a flor, o frutinho começa a crescer, até que ele fica bom, assim nós temos os sinais a respeito do retorno de Jesus, né? Os acontecimentos vão acontecendo, e isso vai anunciando que está próximo esse retorno, essa vinda de Jesus. Agora, existe algo interessante, né, que tange a nós em nos prepararmos para essa vinda. O fato de nós não sabermos quando será, eu acredito que em muito nos ajuda a constantemente estarmos nos preparando, né? E eu creio que existe uma característica que é comum a todas as pessoas que estarão no céu. E essa característica comum a todos eles se chama de perseverança. Para chegarmos lá, talvez uma das características essenciais que nós precisamos desenvolver é a perseverança em estarmos ao lado de Jesus, em o buscarmos, em compreendermos que sem Ele nós não podemos nada. A salvação, ela não pode ser obtida por nós, ela nos é entregue por Cristo. E existe uma grande diferença aqui que nós precisamos compreender. Não existe o que nós possamos fazer para que nós sejamos salvos, a não ser requerer de Jesus essa graça, esse imerecimento, né? E aí talvez uma discussão teológica, alguns vão aí para a discussão teológica dos monergenistas e dos sinerginistas, e aí vão tentar descobrir aqueles que têm participação, não têm participação. O fato é, quem nos dá a salvação é Cristo, e nós precisamos estar amparados nesta promessa. E precisamos fazer a nossa parte, cumprir a nossa parte, fazendo com que outros compreendam isso também. E talvez esse seja o maior privilégio que nós tenhamos. Veja, Deus nos ama de tal forma que Ele nos convida para sermos participantes desta mensagem a outras pessoas. E no momento que nós fazemos isso, no momento que nós estamos levando essa mensagem a outras pessoas, nós estamos beneficiando ao nosso próximo, apresentando a solução permanente para os problemas do mundo. E nós estamos também nos fortalecendo, porque não é possível que nós transmitamos esse conhecimento, essa bendita esperança do retorno de Jesus, sem que nós nos fortalecemos. E eu acho isso espetacular, não é? Eu, particularmente, aprecio muito uma das nossas universidades irmãs no México, a Universidade de Monte Morelos, e é bacana, se alguém quiser fazer exercício e visitar lá o site deles, eles apresentam os cursos deles, e eles sempre apresentam no contexto da formação profissional, eles vão dizendo que foram o contador com as suas habilidades técnicas, e no final eles fecham dizendo que
a função e a capacidade essencial destes egressos deles é apresentar a solução definitiva para os problemas do mundo, que é o retorno de Jesus. É isso que nós precisamos nos preocupar em fazer, em apresentar uma solução definitiva. Neste mundo nós temos dificuldade com doenças, com problemas financeiros, com a perda de entes queridos, com fragilidades emocionais. No entanto, há uma solução permanente para isso, e nisso nós podemos descansar, nessa promessa nós descansamos, né? Existe algo essencial que nós precisamos desenvolver, que é a coparticipação no trabalho por Cristo, e automaticamente também contribui para o nosso fortalecimento espiritual e a nossa preparação para encontrá-lo. Amém. Pastor Robson, fica à vontade. Quer complementar? Eu gosto de pensar que as parábolas de Mateus 25, e esse trecho citado de Mateus 24, eu vou dar um nome ousado para elas, que são os textos da espera. O pastor Fabiano falou isso muito bem. A sua pergunta inicial, que o pastor Fabiano começou a responder, e esse é o ponto que ele tocou, é o ponto central da nossa conversa, porque a gente espera coisas futuras, mas toda a esperança que se gera a algo futuro tem que fazer um efeito presente. Então, a certeza da volta de Jesus não pode ser um remédio que faça efeito quando Jesus volta. Então, a certeza da volta de Jesus, ela deve estar presente na minha vida em tudo. E isso que o texto diz. Ele fala, é por causa disso que você tem esperança hoje. Quando os discípulos se aproximaram de Jesus, eles tinham uma coisa na cabeça. E o que eles tinham na cabeça era uma ideia construída por eles de que volta de Jesus e catástrofe se associam. E o mundo tem esse tipo de ideia. Faz até hoje. Quando você fala do Apocalipse, as pessoas se associam à catástrofe. Quando a Bíblia revela que o nome do livro é uma revelação dele, revelação de Jesus Cristo que Deus o deu. Eles estão com o templo destruído na mente e chegam para Jesus e falam que sinal haverá da tua vinda, da consumação dos séculos. Quando acontecerão essas coisas? Na mente de quem espera biblicamente, essas coisas é a redenção final do justo, mas na mente deles essas coisas eram catástrofes, uma série de catástrofes. E para essa resposta, a associação entre catástrofe e volta de Jesus, ele disse, vede que ninguém vos engane. Então, o que fazer para não ser enganado? Colocar a perspectiva nas ações divinas na história, e não nos efeitos colaterais do pecado na história. Guerra, fome, miséria, terremotos, luta entre as nações, luta entre famílias, degradação dos sistemas, são efeitos colaterais do pecado que constrói uma ilógica predominante. Ele predomina sendo ilógico. E Deus falou assim, isso não. Porque para mim, no dia que Eva e Adão comeram fruto, o mundo já estava mal o suficiente. Então o mundo não precisa ficar pior para a volta de Jesus. O que precisa é uma aceitação completa do movimento final na relação céu-terra. E isso é muito importante. Fala, e terremotos? Não, isso não é o fim. E guerras? Não, isso não é o fim. Isso não é o fim, isso é o princípio. E o fim, Senhor? O fim é quando você e eu nos alinhamos no mesmo propósito. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, para testemunho em todas as nações, então virá o fim. Gosto de dizer, o exemplo de Deus da palavra. O que a Virgem Louca tem de louca? A loucura da Virgem Louca é esperar Jesus voltando em breve, sem estar pronta para uma possível demora. Ela vai para um casamento e acha que o óleo só dá até às 8. O noivo vem à meia-noite e ela já não entra mais. Ela não cogitou a demora do noivo, mas ela está esperando o noivo. A loucura é crer no Cristo que volta em breve, mas não se preparar para um Cristo que demora. E aí, como a gente diz no Capão Redondo, a casa caiu, né, pastor, para as virgens loucas. Né? A casa caiu para as virgens loucas. A casa caiu, né? Para você que nos acompanha, perceba, a colocação aqui do pastor Robson, do pastor Fabiano, deixa muito claro duas coisas. Primeiro, Cristo disse, eu virei outra vez. E esse é o descanso que nós ansiamos de uma vez por todas, desfrutar dele. Por isso que é dito que ele é supremo, ele é eterno, porque lá não haverá morte, pranto, dor, as coisas ruins já passaram. O coxo vai andar, o mudo vai falar, a pessoa com deficiência não terá mais deficiência, a morte não entrará mais ali, o trabalho não trará mais cansaço, as crianças vão crescer até a plenitude da perfeição e nós viveremos com Cristo. Perceba,
Essa é a promessa. Mas para você que me escuta, para você que me ouve, e agora eu volto para o pastor Robson. Pastor, a lição de terça vem nos dizendo que enquanto esperamos, bom, a visão veio a João, a promessa é futura, mas a lição de terça tem como título, eu gostei muito, ordens para marchar. Moisés lá no deserto se volta ao Senhor, atrás os egípcios, dos lados montanha, na frente o mar vermelho, e que o que Deus diz, Moisés, diga ao povo que marche. Pastor Robson, o que é ensinado ali em Apocalipse 14, de 6 a 12, e como nós devemos proclamar essa mensagem ao mundo? Por que essa mensagem é tão urgente? E podemos dizer assim, mesmo cansados, lutando, num mundo que cada vez traz mais coisas ruins, menos tempo, menos dinheiro, condições difíceis. Por que dá para dizer que aqueles que pregam essa mensagem descansam e aqueles que desprezam a mensagem são atormentados? Eu vou começar a resposta com o começo da sua pergunta, que é uma da lição de dia, que é a ordem para marchar. Marchar, aqui no contexto do Apocalipse, não é só um caminhar, não. É um caminhar em luta. Mas o contexto do Apocalipse 14, ele é um contexto de 2 exércitos. É que numa visão muito rápida, não dá para perceber o outro exército, porque já foi delimitado no mesmo tempo em outro capítulo, que é o capítulo 9. Quando a gente olha para o capítulo 9 do livro de Apocalipse, a gente vai ver neste tempo o mundo sendo invadido por um exército do mal. E esse exército do mal, que invade o mundo, ele ataca os homens, causa dano aos homens, usando 2 instrumentos principais. No contexto da 6ª trombeta, no capítulo 9, diz que, no verso 17, por exemplo, diz que esses cavalos e seus cavaleiros lutavam e da sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. E há um contexto que circunda essa boca, que ele luta com a boca e com cauda. Boca e cauda são 2 expressões bíblicas típicas de uma mensagem, e cauda é engano. Lembrando que Satanás, quando ele cai, ele é descrito no mesmo livro de Apocalipse como um dragão que arrasta a terça parte das estrelas com a sua cauda. Você conhece o texto, Satanás enganou. Ele arrasta com cauda. E os livros de Isaías, Jeremias também repete, dizendo que o cabeça é o profeta verdadeiro e a cauda é o falso profeta. Ele luta com a boca. Nós vivemos em um mundo de ideias que passam por nós e nos atingem. E não somente se você ceder a elas e estudá-las, elas constroem os sistemas ao nosso redor. As ideias estão por aí, nós estamos nos relacionando com elas, e elas partem todas de um pressuposto. Todas as ideias, por mais que os desdobramentos delas sejam diferentes. A ideia, o pressuposto principal é de quem é a glória. De quem é a glória no final. Porque elas podem ser muito diferentes nas suas construções, mas a pergunta é quem é glorificado no final da história. A mensagem de Apocalipse 14, assim, de mensagem presente, que é uma mensagem de esperança e graça, inclusive, como você citou, para quem está pregando, ela começa no seu ponto, no verso 5. E no verso 5, quando descreve um outro exército, o exército dos que marcham, dos que avançam, diz assim: não se achou mentira na sua boca. Há uma mensagem sem mácula ali. Ele tem uma experiência pura, ele não se maculou com mulheres, ali está falando, não se maculou com sistemas religiosos espúrios. Então ele não se acha mentira na sua boca, não tem mácula. E a pergunta do leitor: se não achou mentira na sua boca, o que você achou? Você achou uma mensagem dizendo: temei a Deus e dá-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. E o centro da mensagem: adorai aquele que fez. Onde há descanso aí de quem prega? Quando eu falo adorai aquele que fez, eu estou descansando em saber que os planos, que os projetos, que o propósito não é de minha autoria. Então existe alguém que se responsabiliza pelo sucesso do plano. Eu não inventei um plano de salvação e pedi para Deus me ajudar. Eu fui conquistado a esse plano. Eu não me propus a ir para o céu. Aliás, eu não vou para o céu. Ele vem me buscar. Porque eu não vou subir até lá. Eu não me batizei.
Eu fui batizado, eu não me converti, foi o Espírito Santo que me converte. Se não há descanso nisso, não se encontrará descanso em outra parte, dizendo que eu aceitei e me rendi a um processo de conquista de um outro conquistador. Ele é o Criador. Ele é o Criador do plano, ele é o Criador do projeto. Ele diz que a imagem dele é uma coisa que ele leva a sério. Ele é zeloso com a imagem dele e me chamou de imagem dele. Então, isso é um descanso tremendo. Para quem aceita e para quem vive num propósito dizendo assim, eu tô entregue. Eu não sou o arquiteto, eu sou o projeto. Isso é muito bom. Tremendo, pastor Robson. Tremendo. Realmente uma lição excepcional. Pastor Fabiano? E a gente percebe nesse contexto, pastor Robson, que existe um empoderamento que nos privilegia, né? Eu acho isso fenomenal. Enquanto você estava falando aqui, eu estava lembrando da parábola do filho pródigo, não é? A parábola do filho pródigo, ela fala muito de diversas formas para nós, né? Mas uma das aplicações que eu gosto muito de ver é a postura do pai, e na cultura hebraica nós compreendemos o que significava um homem na posição do pai correr em direção ao filho e um filho naquela condição, né? Onde os homens sérios não corriam e muito menos corriam em direção a uma pessoa que estava na condição em que estava aquele filho. Um filho que havia negligenciado o pai, que havia negligenciado a tradição da família, que havia desperdiçado a fortuna, mas quando esse filho se voltou para o pai corre em direção a ele. Então nós temos aí a demonstração do desejo de Deus vir em nossa direção exatamente para fazer por nós aquilo que nós não podemos fazer, não é? E no momento que nós aceitamos isso e que nós somos transformados pelo Espírito Santo, nós somos mobilizados a levar a outras pessoas de maneira muito característica esta mensagem evangélica que nos foi entregue, não é? E eu acho interessante quando a lição aqui, ela fala nesse marchar, nessa ordem para marchar, e ela diz, olha, vocês vão marchar agora, vocês são exército, e vocês vão segurando 3 bandeiras, não é? Vocês vão segurando aí a bandeira das 3 mensagens angélicas para as pessoas lembrarem dos pontos importantes que elas precisam lembrar para que reconheçam que a salvação e o descanso está somente em Deus, não é? E talvez o ponto principal aqui, e que hoje o mundo tem combatido muito, é nós lembrarmos que Deus é o nosso Criador, que nós somos criaturas, que nós somos feitura dele, e isso é fundamental para nós compreendermos o processo que nós precisamos passar de negligenciarmos a nós mesmos para que ele possa se apoderar de nós e nós possamos ser utilizados por ele. Esse é um desafio tremendo, né? É um desafio de luta diária, e talvez esse grande conflito que aqui em Apocalipse é exemplificado, que o pastor Robson trouxe aqui, esse contexto todo de guerra, ele acontece diariamente em nós, né? E nós precisarmos lutar contra tendências naturais e contra o desejo, às vezes, de não fazermos aquilo que precisamos, como, por exemplo, falar de Jesus para as outras pessoas, quer seja por palavras ou simplesmente pelo nosso viver, né? Pelo nosso fazer, pelo nosso ser. Então, esse é um desafio tremendo, e à medida que é um desafio, Deus se coloca à disposição. Ele diz, se vocês decidirem, eu vou até vocês e vou lhe dar essa força, esse poder para que vocês possam fazê-lo. Pastor Fabiano, porém, depois de tudo isso que foi colocado, eu pergunto, essa promessa, esse marchar que o pastor Robson colocou, ele não é de agora. Podemos dizer que ele existe há, no mínimo, 2000 anos. Mas, ao longo dessa história, muitos não poderão, de forma, digamos, completa, no sentido de estarem ali presencialmente, quando culminar o acontecimento dessa volta de Cristo, não estarão vivos. E hoje eles não estão mais entre nós. Como que Hebreus apresenta a questão do descanso para esses que marcharam, como o pastor Robson falou, marcharam, mas não viram o cumprimento dessa promessa em vida? Qual é a promessa de Hebreus ali 11, 13 a 16? Não apenas para nós, mas pelas pessoas da antiguidade, que já não mais estão entre nós,
E o que João 11:11 tem a ver com isso tudo? Nos ajude um pouco sobre essa lição de quarta-feira que tem como título Descanse em Paz. É bastante interessante essa abordagem que a lição faz sobre o descanso, e na realidade não só importante como necessária, né? Talvez um dos grandes desafios para nós hoje, enquanto seres humanos, é vivenciarmos a morte. Temos que lidar com a morte, né? Nós lidarmos com isso é uma coisa antinatural. Nós não fomos feitos para morrermos, nós somos feitos para vivermos, somos criados para vivermos. E Hebreus traz isso, né? Ele traz aqui no livro de Hebreus, o livro de Hebreus traz essa colocação falando sobre os pais da fé, e que eles morreram acreditando nessa esperança. Depois lá em João, traz a descrição de como Jesus encara a morte, né? E, evidentemente, a morte, ela é um momento de um sono, ela é um momento de um descanso, ela é um intervalo, né? Nós temos, biblicamente, a morte exatamente nessa analogia com o sono que nós passamos. No final do dia, nós vamos deitar, nós descansamos, e no outro dia nós acordamos como se tivesse passado, como se não tivesse passado nenhum tempo. Mas é importante e interessante nós encararmos e aqui analisarmos como que os pais da fé, eles encararam a morte também, né? Porque eles sabiam que estavam descansando para uma pátria superior, estavam aguardando uma pátria superior. E aqui, tão importante quanto nós percebermos a postura dos nossos pais e a descrição de Jesus em relação à morte como esse sono, nós atentarmos para a premissa bíblica de que, enquanto se está no sono da morte, no descanso da morte, não existe nada mais. Não existe participação no que há na terra, não existe participação no que há no céu, simplesmente há uma interrupção, um interlúdio deste momento que nós passamos aqui na terra até o retorno de Jesus. Daí o motivo pelo qual nós temos que encarar a morte exatamente como um descanso. E nós não precisamos nos angustiar, a recomendação de Paulo, né? Nós podemos nos entristecer com a morte, mas não nos entristecermos como aqueles que não têm esperança, porque nós temos uma esperança, nós sabemos que após essa interrupção da vida, nós temos uma continuidade que é a vida eterna. Então, há de fato o pesar pela morte, mas ela é simplesmente um interlúdio da vida. Eu acho que é importante nós encararmos a morte sobre essa perspectiva bíblica. A morte, ela não é um fato sem fim. Ela simplesmente é um momento de cessação de estarmos aqui nessa terra até que Cristo volte e nos ressuscite, e ressuscite aqueles que já descansaram. E talvez essa seja a maior e mais restauradora promessa para todos aqueles que precisam conviver com esse problema ainda nos dias de hoje, né? A mim marcou muito uma entrevista que eu vi no ano passado ainda, quando nós estávamos com aquela crise muito grande da pandemia na Itália, e eu assistindo a entrevista de algumas pessoas na Itália, eu fiquei muito consternado com o depoimento de uma das mulheres que foi entrevistadas, e que ela dizia que ela não tinha mais vontade de acordar, porque todos os dias, quando ela acordava, ela precisava pensar para quem naquele dia ela teria que ligar dando os pêsames por alguém que havia perdido. A morte, ela não é um momento de descanso quando se acordará para algo pior. Pelo contrário, ela é um momento de descanso quando nós poderemos acordar para algo melhor, não é? Porque essa é a bendita esperança. E claro, existe esse algo melhor para todos aqueles que entregam e que aceitam o sacrifício de Jesus. E esse é o descanso em paz, não é? Esse não é o descanso do tormento. A Bíblia também comenta e nos relata que Satanás, seus anjos e aqueles que não se desvincularem do pecado, eles precisarão também ser destruídos, porque Deus, ele ama todos, e Deus não quer destruir ninguém. No entanto, ele precisará destruir o pecado, e aqueles que optarem em não se desvincular do pecado, necessariamente não terão essa maravilha da ressurreição ou do reencontro com Jesus para uma vida eterna, e sem mais problemas, sem mais morte, sem mais dor. Essa questão da morte é tão interessante, pastor Robson, pastor Fabiano, porque a morte, ela torna-se um descanso
independente se a pessoa entregou a sua vida a Cristo ou não. É interessante isso. Aquele que morre no Senhor, morre para algo melhor. Mas aquele que morre longe de Deus, de certo modo, mesmo tendo a destruição futura, ele descansa de algo ruim, que é este mundo, sem Deus, não é? E até na morte do ímpio, nós encontramos uma misericórdia de Deus, apesar da Bíblia dizer que Deus tem prazer na morte do justo. A morte, ao meu modo de ver, ele é um grande problema para quem fica. Porque para quem vai, cessa-se uma situação ruim, que é um mundo de pecado. E para você que nos ouve e nos acompanha, os adventistas do sétimo dia, eles não creem que a morte é um sono. Nós cremos que a morte é como um sono. É parecido com um sono, não é? Então é importante fazer essa diferenciação. Por quê? Porque assim como no sono, o pastor Fabiano falou, quantas vezes eu me deitei às 10 da noite e acordei às 6 da manhã, pastor Robson, e parecia que eu havia fechado os olhos por 5 minutos, não é? Quantos de nós já passamos por isso? Aqueles que descansam no Senhor hoje, quando abrirem os olhos e verem Jesus voltando, para eles terá passado meros segundos. Porque a morte é um descanso que Deus permite que o ser humano passe, porque essa vida, como a própria Bíblia diz, nada mais é do que enfado, não é? Para quem vive 60, 70, quando muito 80, 90 anos, é enfado, é dor, é sofrimento. Pastor Pastor Robson, Júlio. Pastor Fabiano, eu tenho uma última pergunta para vocês, mas antes eu gostaria que o pastor Robson complementasse essa questão da morte, e aí nós entraremos então no bloco final aqui. Pastor, por gentileza. Vou tentar rapidamente, para efeito didático que você falou e o Fique pastor à vontade. Fabiano falou também, a Bíblia nunca usa a expressão sono para ímpios. Nunca usa. Quando fala de ímpio, ela fala morreu. Então, o sono está mais associado ao aspecto de que quem dorme acorda. Amém. Não é o estado que se encontra, porque no estado, tanto justos e ímpios são o mesmo, é o mesmo estado. A morte do justo e a morte do ímpio é o mesmo estado. O acordar é diferente, porque o justo acorda para a vida eterna. Amém. E o ímpio acorda para a morte eterna. Essa analogia aqui, essa expressão que o pastor Fabiano usou foi incrível, né? O acordar para algo pior é uma notícia, né? É melhor ficar dormindo, né, pastor Robson? É melhor ficar dormindo. Isso faz nos lembrar que o plano de Satanás não era a morte. Isso é muito importante lembrar. O plano de Satanás é uma vida eterna em pecado. O encontro entre duas árvores foi impedido com a intenção de Cristo. O homem peca e o plano de Satanás não se completou, porque o plano de Satanás era que Adão comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal e comesse da árvore da vida e vivesse eternamente em pecado separado de Cristo. Nem Satanás e nem o homem faziam ideia do que é isso. Porque nada é pior do que viver separado daquele que se define como fonte de toda virtude. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, exclusivamente. E Jesus se define como eu sou de uma ponta até a outra da Bíblia. Eu sou o caminho, sou a verdade, sou a vida, sou o bem, sou o amor, sou a luz, sou a salvação. Ele não tem, ele é. Separar-se dele é algo indescritível. Então, dizendo e citando Romanos que o salário do pecado é a morte, isso é real, mas não é o único preço que se paga. Porque o maior de todos os preços que se paga é uma inimizade contra Deus que se concretiza com a separação dele. Jesus na cruz, ele morreu, mas a causa mortis foi a resposta oculta a uma pergunta: Deus meu, por que me desamparaste? E nem Satanás sabe o que é isso. Nenhum ser criado sabe o que é isso. Quem vai saber o que é isso é quem está rejeitando a mensagem que diz para ele: amigo, Jesus tomou o cálice da ira e sorveu até a última gota. Você não precisa beber. Que é a terceira e mais evangélica de todas as mensagens de Apocalipse 14. Jesus bebeu o cálice inteiro. Você não precisa. E o preço do pecado finalmente será pago. Paga-se e não sobra troco.
A esperança da ressurreição, ela é grande, porque não é só o voltar à vida, como vocês disseram, ao mundo esquisito, zoado. A esperança é voltar a ter acesso a uma árvore da vida que representa muita coisa. Não há separação. Não há nada que me separe do abraço do Todo-Poderoso. E isso é o prêmio da ressurreição, que se destaca mais do que o salário do pecado. Talvez o maior, sem dúvida. Aliás, o maior prêmio da eternidade é não se separar mais de Deus, não é, pastor Robson? E viveremos com ele por toda a eternidade. Mas, pastor Robson, falando ainda de tormento, de coisas difíceis, dolorosas, angustiosas, eu não tenho carteira de motorista. Minha esposa tem. Eu estou aqui para fazer o curso em breve. Mas eu fico imaginando como era dirigir nos tempos em que não se tinha GPS. Hoje, nós vamos para uma cidade que desconhecemos. Como na semana retrasada, estive em Santa Bárbara do Oeste, na Igreja Adventista. Aliás, um abraço ao Ulisses, ancião da igreja, ao Samuel da sonoplastia que nos assistem. E com o GPS era uma angústia, eu e minha esposa. Aqui, ali, onde que a gente vira? Uma pergunta, pastor Robson, comparando essa vida nesse mundo, a direção sem o GPS, eu pergunto, como obter paz, descanso e segurança num mundo que só oferece dor, tormento e sofrimento? Tem alguma fórmula dada ali em Filipenses que pode nos ajudar a nos alegrarmos no Senhor, mesmo nesse contexto? O texto de Filipenses é desafiador. Porque se a gente pegar Filipenses 4, e eu estou indo aqui na minha Bíblia para o texto, ele vai lançar para a gente um desafio que é um rompimento com a lógica, a nossa lógica. Filipenses 4, 4 a 6, ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Como que alguém dá uma ordem para que alguém seja alegre? Você dá uma ordem para alguém, fique alegre. Se você sair fazendo isso aqui, as pessoas vão achar que você enlouqueceu. Você vai achar que enlouqueceu. Mas isso coloca a alegria num patamar ou numa categoria diferente daquela que a gente imagina. Há uma expressão sobre as coisas que Deus gera no coração que é importante que você lembre todo o tempo. A paz de Deus, ela não está fora do mesmo combo da alegria de Deus, porque ela excede todo entendimento. E se ela excede todo entendimento, significa que essa alegria que ele está promovendo aqui, ela não é um fenômeno neuroquímico. Ela não é algo que se produz pela circunstância, pela cultura, por coisas que se conquistam, não. Porque se você olhar para também o texto de Paulo em Gálatas 5, ele diz assim: mas o fruto do Espírito é amor. E a próxima palavra que ele vai usar é alegria. Quando você vai para o Antigo Testamento, você vai ver alguém dizendo que a alegria do Senhor é a nossa força. Portanto, a alegria na boca do profeta, ela é um fenômeno espiritual. E esse fenômeno espiritual não é êxtase. O fenômeno espiritual não é uma explosão de inas, serotoninas, endorfinas e outras inas. Ele está falando de um contentamento que o Espírito Santo fornece e que é possível viver no meio das tristezas e angústias do mundo. Alegrai-vos no Senhor. Então ele está colocando a alegria como algo acessível que eu posso decidir ter. Isso não significa que eu vou ficar sorrindo o tempo todo, que eu vou ir viver um luto sem passar pela... Isso não é uma desnaturalização, mas é um acesso a um fenômeno sobrenatural da alegria. Alegrai-vos no Senhor. Eu vou tocar num ponto importante. É possível sobreviver às angústias da vida. E só é possível sobreviver às angústias da vida nessa alegria que é o rumo. Então eu vou dizer uma coisa assim: a alegria tem que deixar de ser encarada como alvo a ser conquistado, como um ponto no final da jornada. A alegria não é o prêmio no final da jornada. A alegria é o combustível que te leva lá. Porque nós não encontraremos com Cristo lá no céu. Nós encontramos com Cristo e por isso estamos seguindo no caminho. E essa alegria em Cristo, que se relaciona com as tristezas do mundo, vai nos chegar até o momento que teremos uma alegria plena que não dá nem para explicar.
Mas a alegria é assim. Eu vou dar 2 exemplos para terminar. Eu assisti a Copa do Mundo de 2002. E eu, em Copa do Mundo, eu assisto até Arábia Saudita e México. Eu assisto todos os jogos. E os jogos eram 4 da manhã, 3 da manhã. A final que o Brasil ganhou foi de madrugada. Pense em outras atividades que se fazem de madrugada. Às vezes a gente não tem o mesmo empenho para orar ou ler a Bíblia de madrugada. E qual a diferença? Lá na minha mente, eu tinha uma certeza de que haveria uma compensação para essa atividade. Acordar para ver um jogo da seleção, quando a seleção jogava, me geraria uma alegria. Eu tinha certeza de alguma emoção que seria satisfatória. Então a alegria foi o combustível para o comportamento. E essa alegria no Senhor, ela excede isso. Pensa no milênio, passar 1000 anos debruçado em livro, vendo o nome de gente morta. Não há uma proposta boa desse céu aí do milênio. Vem para cá, o que vocês vão fazer? Vão sentar em tronos, abrir e vão ver defunto por 1000 anos, e os nomes, e vão ver as histórias de gente que não foi. Não tem nenhuma proposta de alegria nesse negócio. E é mais do que as tristezas que duram 70 e 80 anos que eu vou passar aqui. O que tem de alegria, portanto, no céu? Não é a atividade, não é a rua de ouro, não é o mar de cristal, não é as frutas, não é o elefante, a girafa, o tigre, ou esse resort zoológico que a gente inventa para céu. A alegria é uma presença sem nenhuma interrupção de Cristo, e quando Cristo está presente, não é possível sentir algo que seja maior do que o que ele proporciona. Isso é Cristo. E esse encontro pode acontecer hoje dentro dos nossos limites e nos impulsionar para a caminhada. Amém, pastor Robson. Pastor Fabiano, por favor. É interessante, pastor Robson, pastor Júlio, como a alegria, ela passa a ser algo que se busca intencionalmente, não como uma meta inatingível, e talvez não como utópica, como muitos dizem, né? ou pensam. Em 2010, salvo engano, saiu um estudo a respeito de pessoas felizes, né? O que faziam as pessoas ser felizes? Aí, fazendo essa relação de buscar a felicidade numa viagem que eu sempre sonhei, na aquisição de um bem que eu sempre quis. E a conclusão desse estudo mostrou que, de fato, o que mantinha as pessoas num estado feliz era porções de felicidades que elas conseguiam adquirir todos os dias nas pequenas coisas, numa rotina, em algo que elas gostavam de fazer diariamente. Não é a realização de uma grande coisa que as tornava feliz, mas é o fato de elas conseguirem encontrar prazer no seu dia a dia em coisas que elas faziam. E a Bíblia nos convida a isso, Deus nos convida a isso. É interessante quando o pastor Júlio aí estava mencionando sobre o GPS, né? E sobre o guia. Eu passei em 2009, tive contato com 2010 também, tive contato com uma entrevista de uma criança num curso sobre ensino novas gerações. E aí trouxeram uma criança lá de 10 anos para falar sobre a experiência que ela havia tido, né, quando foi passear com a tia. Primeiro, o que surpreendeu ela foi que a tia levou ela para passear em algo que ela não conhecia, que se chamava de táxi, né? Porque ela disse que era um negócio muito legal, que o carro ficava lá esperando, não precisava chamar pelo aplicativo, né? Então era só chegar e entrar no carro. Mas o que mais chamou a atenção é que nessa inusitada experiência dessa criança, ela disse com uma forma muito, muito rica, não é? E um brilho nos olhos, dizendo que o taxista, ele tinha algo muito interessante no carro, que parecia que ele tinha impresso todo o Waze, né? Que era um livro com as páginas do Waze. Ele tinha um mapa impresso no carro, o que uma criança de 10 anos hoje dificilmente encontra, né? Porque todas elas estão acostumadas a ver isso. O fato é que nós temos também um Waze impresso, que é a Bíblia, né? Deus deixa para nós os caminhos a serem seguidos, e Ele nos mostra esses caminhos de maneira que nós possamos encontrar a felicidade, encontrar a paz e encontrar o descanso em todos os momentos de nossa vida, desde que nós decidamos fazer isso. E aí que está o grande segredo, não é? Nós precisamos ter a intencionalidade de encontrarmos essa paz, esta alegria, esta felicidade em Deus. E isso nós podemos fazer diariamente. Esta recompensa que o pastor Robson muito bem colocou, né, é uma recompensa que nós encontramos no deleite de nos aproximarmos daquele que nos criou, que nos mantém e que nos oferece a esperança de uma vida futura
em paz, não é? Não uma vida sem atividades, é uma vida em paz, que é diferente, né? Porque a atividade produtiva, ela é importante também para a manutenção da nossa felicidade. Para resumir a história, amigos, o pastor Robson colocou e o pastor Fabiano complementou aqui. O plano não é nosso, o caminho não é nosso, o mapa não é nosso, o carro que nos leva não é nosso, e nem nós somos o motorista, né, pastor Robson? O privilégio que nós temos é de saber que tudo vem do quê? De Deus. E fiados em Deus, assim como João ali na ilha de Patmos, nós podemos enxergar o passado, o presente e ter a convicção que o futuro que Deus reserva para nós é algo de extrema alegria. É por isso que a eternidade com Cristo é chamada de o descanso eterno. Pastor Robson Aleixo, pastor Fabiano Silva, foram bons momentos aqui, viu? Confesso a vocês que superamos as expectativas. E pastor Robson, para quem só ia falar 1 minuto e meio, olha o pastor Fabiano, hein? Que coisa impressionante. Pastor, muito obrigado, viu, pastor Fabiano? Sua experiência, suas colocações. E pastor Robson, quem o conhece sabe, e eu digo, pastor Fabiano, acho que vai concordar, poucas pessoas conseguem extrair tanto do texto, pastor Fabiano, como o pastor Robson Aleixo, viu? Poucas. E se você não conhece ou nunca ouviu, vai no seu Google aí no YouTube e digita Robson Aleixo, tem muitos sermões bons da Igreja Unasp Engenheiro Coelho, da Igreja Unasp Campo de São Paulo, da Igreja Central de Vitória, né, uma semana de oração. Eu quero agradecer a vocês, queridos, que militam na área da educação, na área da teologia, mas principalmente na área de levar as pessoas à verdade da Bíblia. O nosso mapa impresso, como o doutor Fabiano, o pastor Fabiano colocou, que nos guia, que nos leva a um lugar que desfrutaremos lá do descanso supremo, claro, eterno, mas não se esqueça do que o pastor Robson colocou. A alegria em Cristo não é um lugar que você chega, mas é um caminho que você percorre. Por isso que o próprio Cristo disse, eu sou o caminho, andai por esse caminho. Queridos, nos despedindo de quem nos assiste e nos despedindo dessa temporada do terceiro trimestre de 2021 da lição da Escola Sabatina, Descanso em Cristo, e já nos preparando, para você que nos acompanha, para a próxima temporada, ficaremos nos meses de outubro, novembro e dezembro, com o 5º livro do Pentateuco, o 5º livro de Moisés, chamado Deuteronômio. Extrairemos grandes lições dele. Mas nos despedindo aqui, pastor Robson Aleixo, dirija a Deus uma oração, pelo estudo feito aqui, muitos nos assistiram agora, outros vão nos assistir daqui a pouco, mas eu queria pedir que você orasse de forma especial por aqueles que se encontraram mais ainda com Cristo durante esta temporada, porque aqui na lição da Escola Sabatina da Igreja do NASPC, não tem a ver com o pastor Júlio, não tem a ver com a igreja, não tem a ver com o NASP, mas tem a ver com a Bíblia, com a palavra de Deus. E se Deus usou até a jumenta para falar com Balaão, pode usar a mim, a você, nós aqui que estamos, para levar um pouco de conhecimento da palavra dele, não é verdade? Então, eu queria pedir essa oração especial ao pastor Robson, encerrando não só o tema de número 13, o Descanso Supremo, mas encerrando toda esta temporada que fizemos à distância, na pandemia, mas a tecnologia nos permitiu ter pessoas como vocês aqui compartilhando o conhecimento da palavra de Deus. Pastor Robson, por gentileza, nesse momento, nos guie em oração. Amém, vamos orar. Obrigado, bom Deus, por esse momento que passamos e por todos os outros desses 3 meses em que o Senhor nos alimentou com a sua palavra e organizou uma forma de a gente conhecer melhor. Pedimos a tua bênção a todos que nos assistem, todos que nos ouvem,
todos que têm contato, Senhor, com esse conteúdo, com essa palavra que o Senhor proporcionou, que sejam edificados, que esse descanso que o Senhor pagou tão caro para termos seja real em cada instante da vida. Abençoa o pastor Fabiano também, e na bênção a ele, Senhor, estão representados todos os homens que se levantam, Senhor, para fazer o teu trabalho, as áreas múltiplas do teu reino, como os que se depõem, se propõem, Senhor, a educar. Abençoa o pastor Júlio também, na sua organização, e representando todos aqueles, Senhor, que têm suas famílias, seus filhos, que lutam, que geram e proporcionam, Senhor, instrumentos para que as pessoas também te vejam e caminhem nesse destino que o Senhor nos traçou. Nos despedimos aqui, mas queremos continuar na tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A você que esteve com a gente, o nosso muito obrigado, o nosso abraço, o nosso carinho. Se você comentou aqui nos nossos vídeos e nós não mencionamos você, nos perdoe, faremos isso na próxima temporada. Continue conosco, se inscreva no nosso canal e, mais do que isso, copie o link deste vídeo, compartilhe nas suas redes sociais. As falas tão especiais do pastor Robson, do pastor Fabiano, devem ser levadas a mais pessoas. Ative as notificações, acesse o nosso Instagram, o nosso Facebook, o nosso Twitter, e contamos com a sua presença para que no próximo trimestre, a partir já da próxima semana, você esteja conosco estudando esse tão especial livro de Deuteronômio. Será um guia, realmente, um estudo muito especial do nosso guia de estudos, que trará grandes conhecimentos do Antigo Testamento e da Palavra de Deus. O meu desejo, a minha oração é que Deus abençoe você grandemente, abençoe sua família e se prepare para mais 3 meses de um estudo muito especial ali no Antigo Testamento. Um grande abraço e eu vejo você na próxima semana.